Iniciar aqui. Bom, já começou. É, Bom, Letícia, eu queria agradecer você recebido o meu convite, né? Se disposto a falar e entender esses mecanismos aqui. É, eu queria, enfim, eu acho que você chegou a ver os documentos que eu mandei, os arquivos, você chegou a dar uma olhadinha. Faz muito tempo que eu mandei, junto com um convite, tinha uns arquivos. Ah, não os arquivos das entrevistas, outros arquivos? Eu acho que sim, peraí. É um arquivo fotográfico, né? Então, as três obras que eu estava analisando e tem as Vi, imagens. Sim? Ah, então beleza. vi. Legal. Eu vou então só, acho que fazer uma introdução da pesquisa, mostrar mais ou menos o motivo da escolha dos livros e depois já faço as perguntas ou começo a fazer as perguntas, pode ser? Pode, claro. Mais ou menos o que eu fiz com a Camila e acho que esse roteirinho deu certo. Bom, quando eu comecei a pensar no tema, né, da pesquisa de TCC, eu sabia que eu queria trabalhar, não sabia muita coisa, mas sabia ao menos que eu queria trabalhar com o corpo e com a mediação de leitura. E, na verdade, quando eu comecei a pensar na mediação, foi meio que o motivo pelo qual eu procurei o curso da pós, assim, eu acho que eu encontrei essa resposta nesse momento. Eu queria encontrar na pós, entender o que era a mediação, para começar, era a minha grande pergunta, o que é mediar uma leitura, né? Como que isso acontece? E considerar o corpo, né, nessa mediação, porque como eu sou bailarina, eu tenho essa necessidade de explorar o corpo e acho que ela potencializa muito a leitura, né? Mas estava nessa dúvida de como fazer. Então aí eu falei, vou fazer isso. E aí eu comecei a descobrir que eu não queria trabalhar com o livro no formato tradicional, né? Que é o livro que você folheia e aí você pode mostrar. Geralmente a leitura acontece assim, né? Você folheia o livro, mostra a imagem, folheia, mostra a imagem, pensando no livro ilustrado. Eu queria utilizar mais o corpo, não só nesse sentido, nessa região de tronco, né? Tronco e braço. Então eu falei, eu vou começar a procurar outros livros. E foi aí que eu encontrei esses livros em formatos diferentes, né? Esses livros objetos. Porque eles me encantaram. Eu falei, nossa, acho que aqui tem uma potência interessante para trabalhar outras possibilidades corporais nessa mediação. Aí eu começo com o livro do Alexandre Rampazzo, que foi Se Eu Abrir Esta Porta Agora. Foi um livro que surgiu na pós. A Cris apresentou ele para a gente, mas não foi necessariamente num contexto de aula. Eu acho que foi comentando alguma coisa, surgiu esse livro. E aí, quando eu descobri o livro Sanfonado, eu fiquei muito encantada também. A Camila levou bastante referências para a gente de livro sanfonado, né? Eu falei, nossa, que legal, esse livro já traz consigo muita coisa, né? Tanto a possibilidade de você brincar com ele, né? De você colocar ele no espaço, eu colocava no chão e criava um desenho, criava um super caminho, né? Ele é um livro bem grandão, parece uma centopeia, é um livro É, sanfona bem, eu bem lembro da gigante. Cris abrindo ele lá na sala principal lá da casa e aquilo tomando assim, um espaço, e ela entrando, saindo. Ele toma espaço e dá para criar vários desenhos, e aí comecei a brincar muito com esse dentro-fora, né? E como tem essa ideia das portas, tem o lado de dentro da porta e o lado de fora. E esses Sim. lados se complementam, mas é como se fossem essas duas histórias, né? Então, esse Uhum. livro me deixou bem curiosa, né? Em poder explorar. Então, foi uma das escolhas. Eu falei, acho que eu quero experimentar um pouco esse livro. Dos exercícios que eu fiz, eu cheguei a brincar um pouco com essa ideia, então, de colocar no chão, de me esconder atrás dele e criar tipo uma casinha, como se fosse uma muralha, né? Você cria uma casinha sua, se esconde atrás Sim, dela, ou com essa ideia de o monstro e tal, criar minha própria porta, né? E sim, também explorei bastante ele, assim, eu fiz, como ele é comprido, eu cheguei a fazer até uma moldura no corpo que cria a ideia de uma porta, né? Sei lá, se eu fizer assim, eu sim. crio uma porta, né? Então, como que eu podia manipular ele e ir criando esses desenhos? E também, como tem essa ideia do monstro, quando eu segurei ele com muitas partes do corpo, né? Segurei, tem uma imagem que eu seguro com os pés também, né? Apoiando nos pés, eu criava meio que
monstro disforme, né? Sem forma, com esse livro já meio torto, sem cara. Essa ideia de criar esse monstro também com o próprio livro. Basicamente, foi o que eu consegui explorar, né? Do livro, enfim, do que me veio de ideia. E, e aí eu falei, que mais, né? E aí eu venho, na verdade são 3 livros, e aí eu fui para o segundo livro, que é o Esmalha. Acho que foi um pouco na ideia de complementar o Se Abrir Essa Porta Agora, porque ele também é um livro sanfonado, mas o contexto dele é diferente, né? Então, no outro, Se Abrir Essa Porta Agora, tem uma narrativa, e esse é uma poesia, então já tem uma diferença em relação ao próprio texto, né? E tem também a diferença em relação à orientação da página, né? Porque esse aqui, se a gente abre, ele já fica na orientação correta, né? No sentido que Aham, a orientação está na vertical, né? sim. A orientação e a orientação do Rampazzo está... Não, essa está na vertical e está na horizontal. Você lê ele assim, né? Então, eu Uhum. falei, é uma outra forma de explorar, já muda uma coisa. Muda a linguagem e muda também a orientação. Uhum. E tem essa discussão toda, né, também do próprio livro, enfim. É um livro para a infância, mas ele toca num ponto super profundo, né? A gente fica um pouco, como mediar esse livro? Como que eu faço? E aí eu falei, bom, talvez seja um livro legal para trazer para discussão, justamente para questionar também esses pontos. O que eu consegui explorar do Esmalha, eu pensei muito nessa ideia da própria torre, né? Como que eu crio essa torre? Porque se eu coloco no chão o livro e subo ele, levanto, já crio uma torre. Se eu subir em cima de uma cadeira, eu crio uma torre mais alta. Então a ideia era trabalhar com esse movimento do cima, estar em cima, estar embaixo, estar próximo da lua, estar próximo do mar, que é um pouco a leitura que ele dá, né? E vendo até um vídeo do Odilon, quando ele fala um pouco do processo de ilustração, que ele vai criando esse movimento na leitura, né? De cima e baixo, quando ele muda. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre se pôs a cantar. E ele cria esses quadros, né? Esse quadro com uma moldura branca e um sim e um não. Essa já é uma relação mais gráfica, né? Mais Uhum. com o corporal, eu explorei um pouco essa ideia da torre, de como eu conseguia também trabalhar com esse abrir e fechar, talvez, né? Criando esses 2 momentos distintos. E depois desse daqui, eu conheci o livro de um amigo meu. Eu não sei se você chegou a ver o Pequena Coleção de Insignificâncias, que é um livro bem novo. E é esse Acho que não. não? Os outros dois eu conhecia, mas esse não. É um Que amigo, lindo. ele é muito lindo. Um amigo meu que é da dança também, ele estuda lá na Bahia, na UFBA, né? E ele é bailarino, enfim, mas ele é muito da poesia também, escreve e tudo mais. E aí, esse livro se baseia em um solo. Então, é uma coleção que se chama Coreografias de Papel, da editora Conexões Criativas. É um projeto, enfim, que foi aberto no edital para que bailarinos enviassem trabalhos de dança, e desse trabalho de dança eles iam transformar num livro. Então, é como se o livro já parte da dança. E eu fiquei muito encantada com esse processo. Falei, nossa, que interessante. E aí o livro, ó, só para você ver, ele tem o formato de uma caixa mesmo, e Uhum. ele já ultrapassa muito essa ideia de livro-objeto. A Camila fala que ele vai ser tipo um marco, né? Do quanto o livro-objeto propõe relações completamente diferentes de formatos, enfim, e, e outras proposições. Aí você abre ele e ele tem umas camadas, né? Essa primeira camada aqui, ó, vem tipo um estojo, né? Com esse estojo, você tira essas cartas que são os poemas. E eles têm todo um trabalho com a palavra e com... Uhum. Deixa eu ler Uau. um... E é muito bonito. Chama Ser Gota é também ser mar. E aí tem um elemento Ah, na um elemento que você pra- pode destacar. Por exemplo, uhum. ser gota é também ser mar. E o mar estava aqui, e aí ele dá a possibilidade de você destacar e de você brincar com essa relação, talvez, do enxergar outra coisa aqui, ou Uhum. talvez você tá com essa ausência, porque o espetáculo fala sobre morte, né?
o espetáculo que dá início, né, da ideia do livro. Eu fiz, inclusive, uma entrevista com o Tiago, nesse processo de fazer a entrevista, fiz com a Camila, fiz com o Tiago e escrevi um texto que está no blog da casa, que foi publicado agora, né, que fala sobre essa Ah, relação da criação como, dele do livro. como é que é o título do teu texto? É A Descoberta da Pequena Coleção de Insignificâncias, que é o nome do livro. Eu não lembro, tá no blog da casa, eu não sei qual que é a pasta que tá lá, mas tá, Eu tá aí acho no que é livro. o blog da escrita mesmo, né? Eu acho que sim. Aí a Camila e a Cris que me acompanharam, né, nesse processo da publicação e saiu e foi super legal. E aí lá eu explico um pouquinho melhor do livro a partir da entrevista que eu fiz com ele, que ele fala dos processos de criação dele e tudo mais. Então esse livro ele é muito amplo, né? Ele tem muitas possibilidades de leitura. Essa é a primeira caixinha. Depois que você abre, que aí são os poemas, tem mais três caixinhas, tá vendo? Ah, demais! Uau! Um deles chama coletor de sim, não, guardador de imensidões. No guardador de imensidões é um furinho bem pequenininho, tá vendo? A Aham. ideia é que você possa guardar pequenas imensidões aqui dentro. Então pode ser um segredo, pode ser uma confissão, pode ser um objeto minúsculo, né? Vai um pouco da inspiração. E ele trabalha muito com essa ideia da poesia, né? E aí tem esse que é o coletor de singeleza, tá vendo? Uhum. Ele é uma forma de você guardar é, uma caixinha que você pode guardar o que foi destacado, por exemplo, Pedaço. esse aqui Aham. os pedaços, e a partir dos pedaços você pode criar novas poesias com essas palavras soltas, né? Nossa, que legal! Que É, legal! e aí, ou você pode fazer a sua coleção, e aí eu comecei a colecionar folhas secas, né, que eu gosto muito, também é uma forma de incentivar a você a criar suas coleções, né? Ele fala bastante disso, de coletar essas pequenezas, né, e tudo mais. E o último a última caixinha é essa daqui, que é o aguçador de sentidos. É tipo uma caixinha, sabe quando você abre um jogo? Tem os cardzinhos, você lê as perguntas, é tipo isso. Tem vários pequenos poemas, ele chama de, como que é? São proposições, é, é tipo uma proposta de ação, né? Que tem três eixos e tudo mais, mas é como se a partir dessa escrita você criasse alguma coisa. Então, por exemplo, feche os olhos e escute um som distante. Procure os imensos horizontes que cabem dentro de pequenos buracos. E aí ele vai trazendo, e você pode ler de qualquer forma, né? Cante uma pequena canção que lhe vier à cabeça. Ele propõe ações a partir dessas cartinhas. Então, também foi um livro que eu explorei um pouco, a mediação dele, né? Eu cheguei a fazer alguns desenhos no chão com as cartas, porque dá muita vontade de ver elas abertas no chão, como não é o livro, né? Eu colocava no chão, criei uma roda e senti vontade de estar dentro dessa roda, enfim, me deu vontade de criar um ritual de leitura a partir dessas cartas, então dava para colocar no chão. É, aí teve uma hora que eu abri, dava para entrar na roda. Pensei nessa leitura também dessas cartinhas como um convite às pessoas, uma forma de aproximar, né? Escolhe uma carta, a gente lê junto e vê o que a gente faz, ou pegar de fato uma carta e executar a ação que ela propõe, né? Envolvendo essa parte mais corporal. Mas ele é um livro que já é bastante diferente, assim, a narrativa já é toda solta e você pode, enfim, lidar com ele de várias formas ao longo do tempo, né? Não é você pode ler e reler e criar outras relações. Bom, esses foram os livros, e aí o que eu fiz para conseguir visualizar essas possibilidades de mediação com o corpo foi fotografar, fazer o registro fotográfico, né? Porque a Cris sempre falava, Cris, mas como que eu faço? Ela falou, olha, tenta fazer uma coisa que para você é muito natural. Encontre alguma coisa que você gosta, porque isso vai aproximar e tudo mais. Eu falei, bom, eu sempre gostei de me fotografar, né? De me registrar é, no movimento. Então, eu sempre fui lá, coloquei a câmera longe, dava
o play, dava o timer, contava os segundos, me posicionava e fotografava. Então, é uma coisa que eu sempre fiz naturalmente. Falei, vou fazer isso, né? Vou fotografar, me autofotografar nesse processo de tentar mediar esses livros. E foi aí que eu criei as imagens, né? Criei aqueles documentos, aliás, aquele documento com aquelas imagens. Uhum. E depois eu fiquei um pouco na crise que eu pensei, será que eu estou posando para foto, assim? Será que eu estou mediando mesmo? Eu estou explorando mesmo ou eu estou posando para foto? Eu fiquei nessa crise, mas eu acho que, enfim, a crise ajuda. Pode ser que seja, pode ser que eu estava posando, mas de alguma forma eu estava considerando a relação desse livro, já considerando alguém do outro Sim, lado, talvez, né? Que era a câmera, mas poderia ser o público, né? Em algum momento. E foi um exercício interessante. Depois, quando eu coloquei no documento, eu comecei a encontrar verbos, né? Para essas ações, para essas relações. E foi como se esses verbos fossem mesmo sugestões, assim, né? Que você pode mediar o livro considerando esses verbos. E, e aí foi que eu montei o documento e tudo mais. E aí, nesse momento, depois que eu montei tudo isso, falei, eu preciso conversar com alguém que me... Na verdade, eu pensei em você desde o começo, né? A gente tentou criar uma relação, mas eu estava muito confusa, eu estava tudo muito nublado, assim, não rolou. Eu estava no processo da casa aqui, muito difícil, da minha casa, que está em reforma ainda, mas estava no barro, né? Estava na coisa mais grossa, refazendo esgoto, tá? Eu estava muito mal naquele tempo. Não rolou, mas acho que com o tempo isso foi ficando um pouco mais tranquilo. E aí eu falei, bom, eu quero conversar com a Camila, porque ela traz um pouco essa relação do livro, né? A materialidade do livro. Falei, a Camila é uma pessoa que eu quero muito conversar para entender melhor, já que eu estou trabalhando com esses livros em outros formatos. Pensei em você, porque eu falei, quando você deu aquela aula para gente, eu falei, nossa, aquela mediação que você fez do livro para mim foi muito transformadora. Assim. Falei, nossa, a relação corporal dela está é, muito presente. E não era só o ler, assim, sabe? Você estava totalmente envolvida. E como a minha busca também tem essa relação do corpo, eu falei, nossa, eu preciso falar com a Letícia e saber muito, assim, como que ela encontra esses caminhos, de onde ela parte, qual é o processo criativo dela, enfim. E aí foi por isso que eu falei, não, eu preciso fazer uma entrevista com ela, eu faço com a Camila e com ela, e tem um pouco dessas informações, assim, para me inspirar, enfim, para ter ideias e para abrir o diálogo. É mais ou menos isso. Esse foi o caminho. E, bom, eu cheguei a escrever algumas perguntas, aí eu não sei se você quer falar alguma coisa, se você quer. eu acho que eu queria comentar só uma coisa que acho que já fala um pouco do seu processo artístico, de criação, e que sempre foi uma coisa que me diferenciou, talvez, porque quando eu trabalhei para uma livraria fixo, assim, é louco isso, né? Como a gente precisa também um espaço de criação na tua vida, né? Como é que você encontra esse espaço? Eu tive o privilégio de uma livraria incrível em Lisboa, que chama Ler Devagar, que acolheu um projeto que chamava Ler para Querer, e que era de duas mulheres que fizeram uma pequena livraria só para a infância, dentro dessa livraria que era Ler Devagar, que é um ícone, assim, é uma coisa muito importante na história, né, de Lisboa, e da mediação, do amor aos livros, uma livraria que tinha muitos encontros, música, que tinha um pequeno teatro dentro, uma coisa assim mesmo muito Uau! especial. É. E as meninas contrataram 3 pessoas. Primeiro só acho que contrataram 2, eu e mais uma, e depois entrou uma terceira. E nós tínhamos, assim, apresentações de livros novos, né, semanalmente. No início a gente dividiu por faixas etárias, então tinha para os bem pequenininhos, e daí tinha de 3 a 6, eu acho, ou de 4 a 6, depois de 6 a 8, e depois acima dos 8, né? A gente fazia 3 programas. Aos poucos, os programas foram diminuindo porque a gente tinha muito público para os bem pequenos.
muito. Então, elas se renderam, né? Vamos fazer mais apresentações de livro para a primeira infância. E aí, um dia, eu ia para lá, usava também o teatro caixa preta, né? Uma caixinha preta, assim, para experimentar coisas. Mas como eu tinha realmente um fixo dessa livraria, que era para fazer essas semanalmente, assim, era um trabalho, me dava, assim, um espaço de verdade, né? Meio falando na Virginia Woolf, um espaço de verdade, com um tempo que eu podia me concentrar nisso e experimentar muito. E elas eram muito abertas. E, e uma coisa que eu fazia sempre, e que você logo tocou nisso, me chamou a atenção, era primeiro contato com o livro, né? Eu lia muitas vezes e pensava em que relações vetoriais ele propunha, né? Um pouco o que você falou, né? Ele é assim, ou ele é assim, ou ele é a sanfona, ou ele tem uma ilustração pequenininha e delicada, muito cheia, ou ele tem um vazio. Agora eu lembrei do Morricone, né? Com aquele livro que para mim sugere uma balança. Eu sempre penso num primeiro movimento. E como eu trabalhei muito com dança, eu estou achando que essa conexão nossa de abordagem, ela vem daí, né? Porque ao mesmo tempo eu estava trabalhando muito com coreógrafos, então ia para o chão, ia para um início de coreografia, de procura de sequência, de movimentos, muito nesse sentido de vetor, né? De forma e ao mesmo tempo vetor, acentuação de corpo. E o livro, para mim, ele primeiramente me sugeria essas coisas, como você, né? Ah, então é para o alto e para baixo. Tá, vou começar a pôr o meu corpo para o alto e para baixo, para o alto e para baixo, de várias maneiras, né? Como a gente faz na dança. A gente Uhum. começa a brincar e aí chamar o livro para essa brincadeira, mas na verdade partiu dele, né? Partiu Uhum. dele. Ah, sei lá, o som da página dele é muito incrível, eu quero usar esse som e pronto. Então, só queria comentar isso, que eu achei. E as meninas da livraria disseram, porque a gente, quando está fazendo, muitas vezes, hoje em dia, para dar aula, eu sistematizei um pouco, mas eu não sabia muito bem, eu fazia daquele jeito. E elas disseram, porque tinha outras duas atrizes, eu também sou atriz, né? Minha formação é em teatro, mas elas diziam, nossa, mas você tem uma coisa diferente. E, e a Catarina, que era uma delas, dizia, você parte de uma relação conceitual, você parte de uma relação conceitual com o livro. E daí tudo que você faz, qualquer movimento escolhido, a cor da roupa, parte de um conceito que ele dá uma cara para tudo, né? É diferente de uma pessoa ir trabalhando cada página, ou seja, isso também poderia ser um conceito, mas eu acho que é um pouco isso também, né? Que talvez a nossa primeira aproximação, que acaba dando tom, por assim dizer, é uma busca de algo que é um traço, né? Um gesto que o livro nos propõe. Então, e aí, como a gente tem o privilégio de ter um corpo muito engajado em qualquer, né, leitura de palavra, aí já aparecem coisas, né? Eu fico pensando, eu adoro assim, quando a gente tinha reunião, o bailarino ele tem uma relação tão incrível com o corpo que, sei lá, nas pequenas coisas, por exemplo, sei lá, uma pessoa está sentada aqui, eu lembro de uma imagem que eu adoro. Tinha uma amiga minha que
Eu também tenho isso. Eu gosto de pôr a perna para cima. Acho que é um troço de bailarino, né? Não aguenta ficar normal, sentado. Tem que pôr assim, ou começa a virar. Aí começa a se esticar, daí vai trocar. E aí, quando ela queria fazer uma coisa dessas, e ela estava com a agenda, ela mordia. E era tão natural, era tão bonito de ver, mas e era prático, porque a mesa estava cheia mesmo. Mas eu penso que engraçado, é um corpo que dança, né? Porque se for um corpo que não se coloca nesses riscos, né? Nesse pensamento, meu Deus, a minha boca, ela é melhor que o meu, né, polegar opositor número 2, né? Eu pego com a boca qualquer coisa, e eu mordia muitos livros, alguns livros que eu trabalhava, eu mordia, arrastava, né? Então, eu sempre tive os meus livros, porque aí ficavam umas marquinhas de boca, né? Da mordidinha e tal, para também ninguém ficar preocupado na livraria que eu mordo o livro e tal. Mas é as coisas que eu guardo com carinho, assim, tá aqui minha mordida do livro. São as marcas de corpo, né? Com a relação com o livro. Mas que é legal te ouvir, porque eu acho que eu nunca encontrei ninguém que mediasse, que tivesse uma relação com a dança além de mim. Né? As minhas duas companheiras eram do teatro, é diferente, tem corpo, tem muito corpo, mas não é o mesmo, não faz isso. É difícil eu chegar aí. Só isso. Agora, quero muito te ouvir nas perguntas, mas foi uma aproximação direta que eu fiquei pensando, né? Sim, e você falando isso, eu acho que dessa relação do ator e do bailarino, que o ator é como se ele tivesse na relação da palavra, né? A palavra é muito forte e numa relação de talvez interpretação que deriva da palavra, né? Então é uma leitura interpretativa que ele dá nuance na voz e tudo mais, mas a exploração do corpo eu acho que é um pouco secundária, né? Pelo menos eu Normalmente. acredito que seja, né? Normalmente, sim. Faz o trabalho inverso, ele não parte da palavra, ele parte do corpo para ir depois encontrando a palavra, né? Isso, isso. Parte das imagens corporais primeiro, né? É verdade. É interessante, hein? Né? Tem uma pergunta que está um pouco relacionada, mas então deixa eu falar. Eu falei para Camila, eu falei, como que você prefere? Eu faço uma por vez, você responde, ela faz tudo e eu respondo. Você prefere que eu faça uma por vez, você responde ou fica no imaginário? Não são muitas, não, é só um pouquinho. Então Então, faz todas. Vou copiar a Camila. Nunca tinha, não seria assim a minha opção, mas acho que é interessante. é, a primeira é mais em relação ao material, né? O que você achou das imagens que eu encaminhei, quais possibilidades de leitura você encontra nesses livros? Você acha que a materialidade do livro amplia as possibilidades de leitura? Como se dá, que você já falou um pouco, como se dá o seu processo criativo, desde a escolha do livro até as experimentações corporais e coreográficas? Você tem alguma estratégia para mediar um livro que você considera importante nessa relação? Que é meio que a mesma pergunta, né? E que relações você encontra entre a imagem e o corpo? Porque, sei lá, o que eu vi muito no curso da pós foi a relação imagem-palavra, né? Não, porque o livro para a infância tem essa relação, imagem-palavra, mas a ideia é pensar a relação da imagem do corpo, né? Nesse momento. É só isso. Eu talvez queira que você repita alguma para me relembrar. E eu ia te pedir, porque eu não achei aqui, eu queria abrir essas imagens. Se você consegue partilhar a tela, procurar enquanto eu vou falando. Já estou preparadinho para isso mesmo. Eu posso começar por qualquer uma, assim? Acho que como eu já fui falando do processo criativo,
Eu acho que eu acho que um pouco o que eu disse, né, que eu senti em você também, a busca de que imagens o livro propõe, que direções, que vetores, e que imagens mesmo, né? Como você falou isso, de um cercado, né? Ou do baixo e uma primeira coisa assim que um livro que eu comecei a mediar do nabo gigante, aquela coisa de acumulação das pessoas puxando, aquilo me encantou de uma maneira, porque em primeiro lugar o livro me convida ao movimento. Então é natural que não só, porque na livraria aconteciam duas situações. A gente recebia o catálogo das novidades, e era uma coisa já de uma curadoria maravilhosa, que eu não tenho como agradecer, né? Foi uma escola para mim, Calandraca, é muita coisa boa demais, né? E depois elas começaram a me deixar muito livre, né? Porque funcionava muito com os pais, com as crianças. Então, Letícia, você sabe, assim, tem esses 5 livros, escolhe o que você quer. E aí eu vou te dizer, acho que nunca tinha pensado nisso, mas um critério para mim era que trouxesse essa semente de movimento, esse impulso, né? Tem algum gesto, pode ser o peso, pode ser uma queda no meio da história, pode ser um subir na árvore, pode ser um arrastar alguma coisa, mas é um pouco como se pegasse o Laban, né? A gente que é da dança, né? Como é que é? São 5? Ou são São, são os vetores, né? sim, Tem os dobrar, o puxar? puxar o. É, ai, tem os planos também. Plano mesa, plano porta, que é quando você trabalha aqui, quando você trabalha aqui. Isso, eu trabalhei com uma coreógrafa que trazia muito isso, ficou muitos anos no Laban, no Instituto Laban e tal. Então eu começava, deixa eu ver se essa história me dá conversa para dançar. Por isso que eu comecei a dizer, eu convido as histórias para dançar, eu convido os livros para dançar. Então, nesse convite para dançar, eu já olhava para isso, assim, né? Quando abria o livro. E quando abria mesmo, porque já estava em contato com coisas muito incríveis, que agora explodiu, eu acho, ainda mais, mas, né, livros que tudo conta, né? Essa coisinha conta, o pedacinho que abre conta, aqui conta. Então, isso já também fazia parte, né? O som eu nunca trabalhei muito com música, então eu gostava muito de usar som da própria página. E como isso é uma coisa que às vezes eu sinto que é diferente no âmbito europeu, assim, a gente trabalha em escalas bem menores, assim, mesmo quando tem muita criança, desculpa, tá chovendo, quando tem muita criança, a gente divide. Um cuidado para que a relação seja íntima. E isso me faz muita falta, assim, porque eu posso trabalhar com o som de uma página até um X grupo de crianças, ou então eu vou ter que ter um equipamento de som que capte e tal, que eu estou fazendo. Mas sem isso, eu posso trabalhar numa delicadeza maior, numa escala de pequeno, que eu gosto, com menos pessoas. Então, isso para mim condicionou também o meu processo. E eu quando percebi que também era uma opção delas e que, de fato, a sala podia ter uma segunda sessão, eu não me importava, preferia trabalhar com mais intimidade e mais vezes. Então eu comecei, tá, eu posso criar isso também. Então eu posso chegar muito perto da criança com o livro, posso me afastar para dar uma perspectiva. Então eu acho que em primeiro lugar isso, assim, tanto que até hoje, né, os livros,
menos texto, isso também era uma coisa que me interessava, eu preferia trabalhar o texto, inclusive numa relação coreográfica, que a Cris sabe muito bem, ou seja, eu é uma opção, eu não altero o texto, mas eu me permito repeti-lo. Eu me permito começar o livro com uma palavra que está no meio, e aí depois eu reencontro ela. Isso para mim é uma relação coreográfica também, de outra maneira, com a palavra. Então eu posso repeti-la até ela ficar esquisita na minha boca, posso transformar ela numa musicalidade, eu posso cantar uma frase, eu me permito essas extravagâncias, além de morder. Né? A gente fica, povo assusta, Tamires, povo assusta. E aí, uma outra coisa, sempre eu me permito fazer o meu passeio pelo livro, né? Então, isso no início causava às vezes um incômodo de algumas crianças que queriam ver as ilustrações, todas. Queriam que eu mostrasse. Pumba, mostra. E aí, eu digo que eu tenho uma coisa muito criança, assim, eu acho que é por isso que eu comunico de uma forma tão à vontade com a criança, acho que... E para mim, eu fiz a minha curadoria, eu fiz a minha dramaturgia em cima daquele livro, eu sei exatamente a página que eu quero revelar e a que eu não quero. E não tem santo que faça eu mostrar uma página que eu não quero mostrar, porque não é a dramaturgia. E aí, uma vez, um bebezinho, assim, acho que ele tinha 3 aninhos, 2 e meio, ele veio, assim, eu tinha uma poltrona legal, que eu também trabalhava né, coreograficamente, às vezes eu deitava ela, às vezes eu virava. E eu estava sentada nessa poltrona, e o bebê veio, ele veio subindo em mim para ver as imagens. Ficou comigo, ficou ali, assim, parecia um macaquinho, assim, grudadinho. E eu falando com ele e tal, mas eu continuei no meu trabalho de isso eu mostro, isso vem pela minha cabeça, isso não, isso eu piso e depois viro com o pé. Então, é isso, para mim é uma viagem dentro, né? É como se fosse sei lá, um filme a partir da poesia, ou, né? Passo para uma outra linguagem, então eu quero trabalhar com algumas coisas do livro. Tanto é que isso também elas gostavam, porque eu ficava uma curiosidade de pegar o objeto, porque o objeto claramente tinha mais coisas, né, do que o que eu estava trazendo. Também uma escala que me interessava, de um desejo de ler mais, de um desejo de ver mais. Então, sempre fiz trabalhos que não são muito longos, que tem um tempo... Acho que a dança também tem isso, um tempo de urgência, não de pressa, mas um tempo de urgência. E então, eu sentia um pouco isso também. Às vezes, a mediação muito... Sabe? Pessoa que senta muito... Não está né? Não sei, numa prontidão, num jogo que eu acho que é essa dança com o livro. Como é que faltou mais alguma coisa? Com relação à ilustração, é outro mundo para mim. Porque eu adoro. E eu lembro a primeira vez que eu fiquei assim, chocada, acho que eu tinha 20 anos, 19 anos. Eu adorava... adoro ainda história em quadrinhos, né, os HQs, mas eu era viciada e eu já estava num nível, como Porto Alegre, sou de Porto Alegre tem um núcleo de quadrinistas, eu namorei um quadrinista, a gente convivia muito, assim, é muito bom, pega também um grupo de artistas da Argentina, então o troço é muito profissional, assim, e aí Bill Sienkiewicz, eu conheci artistas gráficos, assim. E aí, quando eu comprava os álbuns, eu disse, nossa, essa, né, de novo, a relação mais ilustração, menos texto e muita experimentação, muita coisa de aquarela, muito traço maravilhoso. Muito traço com muito movimento, porque o HQ tem isso, né? E aí,
não importa, né? Uma Electra do Frank Miller, um Batman, né? Do Bill Sienkiewicz, é uma loucura, né? O traço é uma coisa... Isso eu acho que foi me fazer... E aí, quando eu encontrei, eu lembro que eu vi a Lisbeth Zwerger, acho que ela tinha acabado de ganhar o prêmio Hans Christian Andersen, acho que ela, não sei se ela não ganhou 2 vezes de ilustração. Eu comprei os Reis Magos, o presente dos Reis Magos, e ela não fazia a ilustração completa. Tipo, ela ilustrava um pedaço e ela deixava um espação. E eu disse, nossa, que coisa linda! Porque não está centralizado, né? A figura está de lado, eu estou vendo um pedaço de mulher, um pedaço de cabelo, um objeto lá do outro lado. Gente, é incrível, né? Aí vem uma coisa de apreciação cênica, talvez, né? Da caixa, do enquadramento, do que é. E aí sim, eu tenho um olhar de fora, né? Eu não danço sem saber o que eu estou criando em relação a... Gosto muito da relação com a arquitetura, com a porta, com a janela, né? com as nossas Clint, né? Com a nossa possibilidade de angulação no próprio corpo. Então, não sei se ficou muito caótico, você me diz, mas foi um Eu pouco lembro, isso. eu lembro que você pediu para a gente fazer um exercício na sua aula, que era colocar o livro, pensar o livro no espaço, e a gente experimentava. Vai, traga um livro que para você... Acho que a gente chegou a trazer os livros, né, que a gente gostava por algum motivo X, e a gente colocava no espaço. Então, lembrei, falando da arquitetura, que a gente colocava em cima da porta, na fresta da janela, embaixo da cadeira, né, junto com o pé, e como que Isso, o livro ia compondo também com o espaço, né? isso, isso. E uma entrada, né? Como é que você faz a entrada de aproximação a esse objeto? Porque se ele já está no teu colo, se ele já está na tua mão, é uma coisa muito... Eu acho que, para mim, a questão da surpresa é muito importante em performance. Então, eu tenho que te dar alguma curiosidade inicial, que você não viu tudo, né? Acho que a mesma relação agora com a ilustração da Lisbeth Zwerger, né? Você não vai ter tudo. Não vai ter. Porque eu não vou dar. Porque eu não quero. Eu quero que você venha comigo. Não vou te dar toda, né? Não vou te dar todas as ilustrações, não vou te dar, né, uma relação com a palavra que também não te surpreenda, mesmo que você já tenha lido, né? Tinha criança que chegava e dizia, eu sei. E eu pensava, Uhum. você acha que sabe, você não faz ideia de como eu vou contar. Então, essa possibilidade, né? O livro hoje já é incrível. Para eu trazer para mim, né? Para eu trazer uma mediação, eu tenho que trazer alguma coisa que dê uma outra camada, né? Quando a gente viu... Ai, agora me fugiu o nome dele, ilustrador, amigo, super amigo da Cris, né? Não, lá do Deve... Sul, o Neves. Então, quando o Neves disse, quando eu trabalho, eu quase chorei, porque eu disse, é isso que eu faço no movimento. Eu trabalho texto e imagem, eu vou vendo. Se está dito no texto, não precisa estar dito na imagem. Se está dito na imagem, não precisa estar no texto. Quando eu trabalho com movimento e palavra, eu também faço essa escolha. Se eu consigo uma imagem corporal que me dá... Estou aqui, não sei porquê, com essa coisa do peso, da queda. Se eu consigo uma imagem corporal muito potente para uma parte do livro, que seja o balde caiu, eu vou escolher a minha imagem corporal e talvez eu não passe por aquela ilustração. Outros momentos, a ilustração, para mim, ela é rainha e eu vou me mexer tão pouco que eu quero ser, sei lá, um quadro, né? Tem uma ilustração que eu passo assim, o livro muito devagar para um lado. Aí eu faço sabe aquela coisa da máquina antiga? Tchact. Aí eu faço um tchact e volta. Porque eu quero que as pessoas pirem, viajem naquilo ali, tá tudo ali.
Então, onde que eu acalmo a imagem para trazer um objeto tão delicado, onde que eu acalmo o movimento, onde que eu posso, com a ilustração, jogar com a ilustração, porque a ilustração vai me trazer, eu posso fazer uma extensão do livro para o meu corpo. Porque esse movimento que está na ilustração me conduz, me conduz, né? Ele me puxa, ele me empurra, ele me torce, né? No sentido Laban, ele esfrega, Então, esse jogo. Falei um monte, né, também. Não, é isso mesmo, quero ouvir. É um jogo. E acho que aqui já acabei falando da materialidade também, né? Então, e aí esse cuidado, que como eu fiz muita oficina, assim, e eu via uma coisa muito bem intencionada de chegar na biblioteca, fazer uma hora do conto, fazer ou uma leitura com o livro em presença, como eles diziam, mas eu sentia que as pessoas abriam um pouco esse livro antes. E aí mal sabiam que ele tinha uma falha. Aí tinha uma parte da oficina que dizia, vocês vão conhecer esse negócio, vocês vão me contar o que eu ainda não vi nesse livro, o que eu vejo tudo. Vai me dizer que tem uma coisinha aqui. Então, essa pesquisa que pode parecer, né? Mas não é isso que eu estou... o público não vai ver, a criança não vai ver, o adulto não vai reparar. Mas eu sei, eu tenho uma intimidade tal que eu sei que essa página, terceira, quarta página, a impressão dessa aqui, saiu com uma gramatura um pouquinho maior. E eu tenho um peso de página que, se eu quiser virar o livro, aquelas coisas que eu fiz com vocês, né? Eu não vou conseguir fazer se eu não tiver esse livro e pesquisar esse aqui que eu tenho. Se a umidade tiver maior, ele cai da minha mão. Eu tenho que pensar nisso. Tem que aumentar a velocidade do movimento. Para eu fazer som de página, nossa, que eu adoro fazer com o pesadelo do meu armário, por exemplo, cada página é uma abertura do armário. Então, mas tem dia, isso, a umidade, papel e umidade são uma relação, né? Então, isso para mim é a materialidade do contato. Eu aproveito o que o objeto me traz em tudo, de peso, de cor. Eu penso muito, né? Eu não tenho uma coisa de figurino, não, nada disso, né? Mas eu vou pensar muito na relação de cor com relação à ilustração, seja para na hora de mediar, né? Seja para contrastar, seja para conversar, seja um detalhe que agora eu estou olhando as unhas, estou me lembrando que o espetáculo para bebês que eu faço com a companhia francesa, a gente não tem a unha pintada, só um dedo da mão direita de branco. E uma hora no espetáculo caem papéis quadrados brancos e a gente pega um com esse dedo. Quando a gente traz, de repente há um destaque, né? Apesar de ser um destaque sutil, francês, no detalhe. E o bebê, que as pessoas acham que não vê coisas que a gente não faz ideia. Eles têm um corpo flutuante, mas eles veem. Então, esse tipo de coisa, eu posso pintar um dedo, porque de repente o meu dedo passa numa ilustração, me interessa que essa relação aconteça. Não, brinco nunca me interessa, porque é muito movimento a mais. Mas, enfim, só para dizer que a expansão da materialidade também, de novo, né, é um alimento e conceitual e estético que me propõe e que vai ser... Nossa, chove muito aqui. E que me propõe muito, né? E que eu sinto que é isso. Cada vez a gente está num desafio maior, porque é isso. O espetáculo que esse livro que você traz do Rampazzo
ele é um espetáculo, ele é dança. Ele é dança desde a criação dele. Então, como é que eu vou trazer o meu corpo para essa dança sem engolir essa dança, né? Compondo com ela, trazendo ela para o meu corpo, voltando. Tá cada vez mais desafiador, né? A escolha, eu acho, assim. Porque a delicadeza que a linguagem desse livro está trazendo, a profundidade, a delicadeza, ela, no momento em que ela se complexifica, eu também tenho mais chaves, né? Isso é bom, mas também né? É um desafio. Imagem, corpo, acho que eu também passei já nessa questão do Neves, né? Eu acho que essa relação de escolha entre o que conta por exemplo, eu gosto muito de contrariar expectativas. Eu acho que isso é uma marca que tem a ver com esse da surpresa. Então, trabalhar como se esse livro fosse muito pesado. E ele fala de uma leveza o tempo todo. Você ouviu? Agora sim. Uau! Vai chegar aqui. Vai chegar. Então, uma, uma relação com o respiro, acho que essa é a primeira coisa. Eu não gosto de uma relação fechada, como um outro professor, já que você é da dança, de mimo corpóreo, ele dava muito a relação da Capela Sistina, não sei se eu falei isso em aula, né? Que é tipo, putz, é vetor, né? Você aprende sobre vetor como nunca. Você entra lá e aquilo que é tão enorme, mas as linhas de força são tão claras, que não tem uma asa de um anjo que está no extremo lá, que não aponte para onde a gente quer que a imagem vá convergir. Então, é uma convergência tão perfeita, e quando chega entre Deus e o homem, eles têm uma distância boa nesse toque, né? E ele sempre dizia, imagina isso. Nunca. Né? Não valeria de nada toda essa construção. Então, a abertura de espaço na relação corpo-imagem, eu acho que é fundamental. Não para marcar uma não continuidade, mas para abrir um espaço de jogo. Uhum. E aí, eu acho que só a primeira, eu só escrevi imagens aqui, eu não sei se você repetiria para mim, não sei se deixei alguma coisa por dizer. Você achou das imagens da CBA e quais as possibilidades de leitura que você encontra nesses livros? Você fez uma pergunta muito interessante. Oi? Não. Você fez uma pergunta muito interessante, que existe uma experimentação quase de arquitetura, livro e corpo, para mim, talvez mais marcante, porque eu estou vendo imagens fotográficas, né? Não estou te vendo mexer o corpo com eles. Então, tem uma parte que, para mim, me escapa. Eu não vejo tão claro que relação viria do jogo corpo livre. Eu vejo coisas estáticas pela forma da apresentação, né, de imagens, mas eu continuo vendo vetores e continuo vendo a relação, né, que você está criando, que é muito forte, né, que é muito e que tem uma escala que parte do livro. Acho que isso é importante. Muita coisa
de corpo e livro, não rola. Não rola porque porque o corpo ganha do livro, assim, de uma forma muito tosca, né? Ele tem toda a chance de, de, de diminuir o livro, de estreitar, de espremer o livro, né? Numa relação entre arquitetura, corpo e livro. A não ser que você dê uma prioridade. É como se você partisse da escala do livro. Eu vejo isso nas imagens que você fez. Você me parece que parte da escala do livro para a conversa. E isso é o que faz a diferença positivamente. O que faz a diferença, que faz com que eu continue. Estou vendo se não está entrando água aqui. Acho que eu vou só fechar aqui, só um rapidinho. Estava entrando um pouquinho de água aqui. E como é a minha cama que está pertinho Da janela. da janela, eu fiquei preocupada. Então, essa escala, né? Eu acho que é a primeira coisa, porque, enfim, porque não sei se você lembra um exercício que eu fiz, é essa coisa da pose, né? Você estava quando é realmente uma pose e o livro, né? Não estou fazendo caricatura aqui, né? Mas eu coloco o meu corpo e o livro, eu realmente corto aqui, né? Uma relação estranha, torno muito artificial, muito não porosa a relação. E eu acho que nas imagens que você traz, me passa uma relação aberta com o livro. Então, e não me espanta porque é isso, você sabe o que é se aproximar corporalmente do livro. Né? Acho que não estou dizendo não me espanta, mas enfim, acho que começo a achar que tem alguma coisa da dança mesmo, de uma marca muito forte, né? Da dança nesse processo. Esse livro da Caixa, ele é uma performance, né? Só começando pelo fim, ele é uma performance. Então, eu vejo ele quase como uma mediação oficina. Assim, eu vejo, sei lá, eu vejo muito tempo, diferente do que eu falei, né? Eu vejo muito tempo, eu vejo um tempo de exploração dele. Né? Isso, já é muito, já vem tudo, né? Então, dá para ter uma relação quase de performance oficina, né? Que eu acho que é uma forma, uma modalidade interessante de trabalhar com o livro. É o que, não sei, né? Não sei se você experimentou fazer isso desse jeito, ou se você estava mais concentrada nas imagens. Você chegou a mediar com alguém? Então, não. Tá. Porque tá tudo muito isolado, né? Claro, claro, já pegou essa fase. Mas terá essa possibilidade, com certeza, porque você nas fotos já aponta para essa performance, né? Muito já. E aí tem a escala do pequeno, que eu amo, né? Amo. E do destacado, guardar na caixa, desse buraquinho, né? Então tem um convite muito claro nesse objeto para performar ele. Para performar, o leitor performa também, né? Já. Então, se você mediar, você já vai também estar lidando com isso. A ideia do trabalho seria eu escolher um desses livros e mediar no final, né? Na própria banca, fazer a mediação do livro com alguém, né? De Sim, fato.
Mas, enfim, ainda não cheguei, não sei ainda se vai Mas, rolar. mas sabe que enquanto você me mostrava ele, eu fiquei impressionada, assim, de como estava me chamando, assim, que eu não gosto da palavra capturar, mas mesmo aqui na tela, né, a forma com que você estava mexendo, me mostrando as caixas, Uhum. é, eu acho que é muito possível isso, né? Enfim, dentro das possibilidades que a gente tem, ou de um vídeo, enfim, não sei o que você está pensando para esse momento. Eu também acho. Já tem uma sugestão, acho que o que eu mostro já é parte do que eu já consegui explorar e achei que é interessante, né? Eu já trago Uhum. ação. Mas não sei, talvez eu faça mesmo um vídeo, né? Porque a foto, de alguma forma, ela condensa aquilo, né? E ela não está no o movimento, fica capturado, né? O, o legal seria Eu acho banho. lindo. Na verdade, são duas coisas diferentes. Eu acho que não pode abdicar de mostrar essas imagens, de forma alguma, né? Uhum, Mas é isso. Só você mostrando o objeto aqui para mim, me abrindo a caixa e tudo, uhum, me deu uma dimensão que se eu visse as fotos sem saber, sem ter tido essa sua primeira, né? Eu acho que seria completamente diferente. Porque eu sei, ó, que tipo de coisa que você está lendo. Claro que tem aqui, né? Mas eu não saberia onde é que entra, sabe? uhum, Aí eu sei que são as cartinhas daquela caixa super compacta, que tem uhum. muitas. Então, assim, pode ser uma coisa complementar, isso que eu quero dizer. Entendi. É, é que eu acho que essa é uma questão, talvez essa seja a grande questão, né? Que você trouxe, assim, do quanto o livro já tem, já traz muita coisa, e a própria leitura já é uma coreografia, né? Quem lê o leitor já está se movendo e tendo que encontrar formas de se relacionar com esse livro. Já está rolando uma. E ele fala, né, o Tiago, que cada compartimento, cada coisa que você abre já é uma coreografia do gesto, né, na leitura. E quando você vai mediar, você precisa fazer escolhas, né, do que você vai. Qual é a sua escolha diante daquela infinita possibilidade de relação que já está dada, né? Já tem a materialidade, já tem é, o formato, né? Já tem tanta coisa que aí você precisa escolher, né? E esse fica sendo o desafio, assim, dessa mediação com o corpo. Ou você faz uma mediação jogo, né? Que me inspira essa caixa, por exemplo. Uma mediação que passa a bola, né? Que passa a bola de escolhas, E com, de ordens. Que convida. Você não tem uma ordem, você tem algumas coisas que você quer fazer, uhum, mas você joga com quem está ali. Você, né? Deixa que a escolha, né? Que a ordem dos fatores seja de quem tá do outro, né? Não só sua. Acho que é uma coisa, porque é muito jogo isso aqui, né? Muita inspiração de jogo. O Rampazzo, acho que ele junta as duas, né? As é, duas coisas, porque ele consegue seguir naquele caminho que você estava, né? De criar imagens com o corpo, de ficar, de ocupar os espaços que são delimitados pelo livro, mas ao mesmo tempo uhum, também é um livro-jogo, né? É um livro muito jogo. é Porque muito. frente e verso, essa porta, né, não tem nada mais Uhum, jogo, mais mistério, mais. Vem muito uma duplicidade aqui, né? uhum, Entre o convite também e o você poder trabalhar, porque aí, para mim, se eu fosse coreografar, né? Eu vejo às vezes assim, teria um prólogo só de corpo e objeto, só de imagens, né? uhum, Para depois voltar ao fechado e abrir, né? Como que você revela uma coisa que você não entende para depois entender que esse
todo esse movimento que abre, fecha, que você entrou, que você saiu, é a proposta do livro todo, né? É a proposta que também está absolutamente dentro da forma, né? A forma e o conteúdo tá perfeitamente, né? Porque a gente quase não acredita como é que ele fez. Porque eu posso olhar para você dentro e fora daquilo, posso tentar ler alguma coisa, mas é inacreditável quando você abre e você começa a entender que a lógica do livro é isso. Uhum. E que encontrou, assim, é chocante. É chocante. E o, O Smiley? o Ismália, né? Acho que é, seria muito meu caminho também. Eu teria de cara buscado essa altura, né? É, essa dupla perspectiva de alguém que está em cima e vê lá embaixo, quem está embaixo vê lá em cima, o duplo, esse tipo de coisa. Então, as etapas, né? Eu acho que o sanfonado, ele te dá, lá na coisa do mistério, a possibilidade de você mostrar etapas, né? Agora eu não estou com nenhum sanfonado aqui, mas né, de você, sei lá, você pode omitir uma etapa, Sim. revelar ela de novo. Opa, né? Então, como que você poderia fazer decupagens nessa sequência, né? Tô dizendo de uma coisa que eu acho que eu exploraria, né? Eu Uhum. posso não fazer a passagem toda. Quando que eu revelo que eu não passei? Como que isso se torna um outro poema visual, né? Uma vez que eu me permito pular etapas, voltar, né? Porque é delicado, o livro é delicado, né? É uma sobriedade eu acho que ele convida a uma sobriedade. É legal porque, veja bem, você escolheu três coisas que são muito diferentes, né? Mas não são, mas não estou vendo relação. Não, eu vejo relação, muita relação nas três, né? É, e ao mesmo tempo abre caminhos bem diversos, né? Há um silêncio nesse livro, Ismália, né? Há Uhum. um outro tempo, uma outra, ele é mais centrípeto, né? Não é tão centrífugo. Também essas duas direções me interessam. Às vezes eu sinto que o livro é mais, ele vem, zoom. Tem livro que abre, né? Então é uma energia que eu posso usar e que pode dispersar ou não. Isso ajuda, não ajuda? Que relação que eu posso fazer com... É isso, Tamires, falei muito, muito, muito. Não, eu fiquei pensando que essa mediação ela é muito, considera um olhar muito aguçado, né? Quando a gente, no caso, está mediando, parece que é um olhar quase de querer olhar no microscópio o que esse livro tem de potência em vários sentidos, né? No sentido da palavra, no sentido do conceito, no sentido da cor, dos silêncios, do que toda essa combinação que se dá no livro, no objeto, a gente pode transferir para uma coisa mais ampla para o espaço, né? É trazer isso para o espaço e conseguir. É um olhar muito minucioso, né? De saber cada momento, entender que isso, acho que essa escolha, quando você fala, entender o silêncio do livro, quando tem essa força mais interna, quando ele é mais expansivo, quando a imagem deixa uma brecha, quando não, é esse olhar super cuidadoso que talvez uma leitura sem intenção não pegue, né? Não capta. Ou uma leitura superficial não capta esses detalhes todos que estão em tudo que constitui o livro, né? Na materialidade dele, em cada detalhe, em cada virar de página, em cada
em cada borrão, em cada significado de cada palavra, na combinação delas e tudo mais. E isso é muito bonito, né? Que a gente dá o lugar devido do livro, né? A gente não toma o lugar dele. E muitas vezes, acho que esse era o meu ponto em relação à contação de história, que a contação de história, ela não está nesse objeto, não está no objeto, né? Ela já tá com a pessoa. E o livro era dar esse valor para o livro, né? Dar o lugar dele sem deixar de... A gente se coloca junto nessa dança, né? Consegue encontrar esse caminho, né? Do objeto ter o lugar e a gente conseguir se colocar também com o corpo e com a voz. E você, por isso que você é uma das únicas mesmo, que eu nunca tinha visto uma mediação, que está no próprio termo, não está? Mediação e não contação. Mediação de leitura, que não está na contação de história, já está numa... Em Portugal, às vezes eles usam a contação com o livro em presença. É um pouco isso que eles diziam que eu fazia. Porque também não parecia também o tipo de mediação que eles faziam. Tinha muito corpo, tinha muito uma preocupação cênica no fundo, né, de olhar. Então, mas na verdade não tem ainda, né, não dá conta também teríamos que inventar, talvez uma outra denominação. Quem sabe a gente vai amadurecendo. Mas muito obrigada, eu quero muito ficar com essa gravação, se você depois puder me enviar. Te envio. É muito louco, a gente vai falando e às vezes não pensou tão, né, na vontade de comunicar com o outro, a gente se surpreende também, né? Organizando coisas. Sim, eu te mando, com certeza. Obrigada demais. Obrigada. E se você puder me mandar também o convite, quando é que você vai apresentar? Sim. A banca, sim. Eu estou finalizando, né? Preciso transcrever as entrevistas e constituir o corpo, né? Estava mais focada no artigo que eu publiquei, mas sim, será super convidada. Eu ainda nem sei quem eu vou chamar para ler, quem sabe? Como vocês fizeram parte, você é a Camila, não sei ainda como eu vou fazer, mas tem que chamar os leitores, né? Isso, 2 leitores, né? Tá bom. Bom, e ó, a gente combinou, né? O figurino hoje também. Ficou ótimo. Ficou bom esse vídeo. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Obrigada. Bom estar perto, porque é uma interlocução que eu também nunca tive, sabe? É bonito isso. Você acha que dei conta das perguntas? Se tem mais alguma coisa? Não? Não, super bom. Também para não ser uma coisa cansativa, né? Acho que as perguntas são mais... Não, legal, porque aí dá para ver inter-relações entre as perguntas. Foi bom. A Camila é danada, a Camila é ótima. Então tá bom, Letícia. Tá bom. Grande beijo. Beijo. Já tá vendo o temporal na tua janela, é muito engraçado. Chegou, cuidado com a chuva aí. Tchau, linda. Obrigada.